Bom dia a todos, a todas. Chegamos no terceiro domingo do Advento e nesse domingo a liturgia apresenta um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. Escutamos então o comentário do Frei Alberto Maggi. O evangelista Mateus escreve para uma comunidade judaica e apresenta a figura de Jesus, tomando como exemplo a vida e as obras de Moisés. Moisés libertou seu povo, fazendo lançar de Deus as 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito, contra aqueles que se opunham à libertação dos hebreus da escravidão. Pois bem, o evangelista apresenta Jesus que não lança 10 pragas, que seriam 10 ações de castigo contra os seus opositores, os seus inimigos, mas faz 10 obras com as quais comunica a vida, e comunica a vida também aos seus rivais e aos seus inimigos. E tudo isso desconcerta. Por quê? Porque a atividade de Jesus não é aquela esperada, quer dizer, aquela que havia sido anunciada por João Batista, isto é, o Messias justiceiro que tem um machado na mão e toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Este era o Messias esperado, que devia chegar para dividir as pessoas entre impuras e puras, bons e maus, e de fato a entrar em crise é o próprio João Batista. Então vamos ler o texto no Evangelho de Mateus. João estava na prisão e o evangelista dá como certa que a notícia de João Batista estar na prisão fosse conhecida, embora ele vai falar disso somente no capítulo 14. Então, por que João Batista está na cadeia? De acordo com Mateus, é porque João Batista tinha acusado Herodes de ter tomado como sua esposa a mulher do seu irmão. E sobre isso há um historiador da época, José Flávio, que em seu livro Antiguidades Judaicas nos dá uma leitura política do encarceramento e em seguida do assassinato de João Batista. José escreveu que Herodes estava preocupado com o sucesso de João Batista, ciumento do povo que o seguia, e, portanto, escreve aqui, cito José Flávio, Herodes, portanto, decidiu que seria muito melhor golpear com antecedência e se livrar dele, antes que a atividade de João Batista levasse a uma revolta. Fecha aspas. Assim, por José Flávio, há uma razão política. João Batista está na prisão, diríamos hoje uma cadeia de máxima segurança, uma fortaleza que tinha sido construída por Herodes o Grande na margem oriental do Mar Morto, Maqueronte. Quando João Batista ouviu falar das obras de Cristo, e aqui estão todas as obras com as quais Jesus, o Messias, comunica a vida também aos pecadores, até mesmo aos inimigos, enviou-lhe alguns discípulos. É estranho aqui que aparecem os discípulos de João Batista. Então dá para entender que alguns dos discípulos de João não tinham aceito Jesus como Messias, né, como Messias a ser seguido. Então enviou alguns discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? A pergunta de João Batista tem tudo saber de uma excomunhão, porque esse Jesus não é aquele Jesus, aquele Messias que ele, João, tinha anunciado. Então, como falamos, o Messias vingador, o Messias que veio para realizar finalmente, totalmente o castigo de Deus. Então, João Batista, em profunda crise, envia a Jesus essa excomunhão. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus não responde à polêmica com argumentos teológicos ou bíblicos, mas sim com obras. Jesus respondeu-lhes, ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo, isto é, o que vocês mesmos estão experimentando. E aqui Jesus enumera 6 obras, 6 ações. O número 6 recorda os 6 dias da criação. Portanto, Jesus, em continuidade com o Deus da criação, continua a comunicar vida. E são todas ações com as quais se comunica, se devolve e se alegra a vida das pessoas. Então, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados. E os leprosos, lembramos que não eram considerados doentes, mas eram pessoas amaldiçadas, castigadas.
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E qual é o evangelho? Isto é, a boa notícia que os pobres esperam: o fim da pobreza. Esta lista das ações e das obras de Jesus a toma das ações do Messias, assim como tinha sido anunciado pelo profeta Isaías em 2 capítulos do seu livro, no capítulo 35 e no capítulo 61. Mas em ambos os trechos, Isaías tinha também acrescentado a vingança de Deus contra os pagãos, contra os pecadores. E Jesus omite essa vingança. Por quê? Porque a ação de Deus, através de Jesus, é uma dádiva de amor a todos. Então, não há nenhuma forma de vingança ou de punição. É por isso que Jesus proclama feliz, bem-aventurado. Portanto, há uma nova bem-aventurança nesse evangelho. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Pergunta: qual seria esse escândalo? É o escândalo da misericórdia. Isso é estranho. Enquanto o castigo de Deus, sem dúvida, amedronta, mas não escandaliza as pessoas, ao contrário, a misericórdia escandalizava e ainda continua hoje a escandalizar as pessoas, especialmente as pessoas religiosas. Quer dizer, aquelas que pensam que Deus as ama pelos méritos, pelos esforços delas. Então não podem suportar a imagem de um Deus misericórdia. Deus misericórdia significa que seu amor não conhece obstáculos colocados por seres humanos. O amor de Deus quer chegar a todos, a todas. Jesus havia claramente anunciado: meu Pai não é o Deus da religião. Em todas as religiões, Deus recompensa os bons e castiga os maus. Jesus tinha dito: não, não é assim. A ação do Pai é como a do sol que brilha sobre maus e bons. É como a da chuva que cai sobre justos e injustos. A ação do Pai, de Jesus, é aquela de uma comunicação amorosa, independentemente do comportamento ou da resposta das pessoas. É isso que escandaliza, que mesmo aqueles que não o merecem, mesmo os indignos, mesmo os impuros, os pecadores, pode ser objeto do amor de Deus, se antes uma penitência prévia e sem prévia purificação. Aqui está o escândalo da misericórdia. Pois bem, Jesus proclama felizes aqueles que não se escandalizam. Os discípulos de João partiram, eles partem sem nenhuma reação, o que significa, de um lado, a incompreensão e do outro, o desacordo com o que Jesus disse. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Era proverbial a atividade do caniço. O que faz um caniço? Ele se dobra ao vento. Essa é a imagem da pessoa oportunista, aquela que está sempre disposta a dobrar as costas, desde que possa ficar no seu lugar. O vento sopra por um lado, depois pelo lado oposto, e o caniço não se dobra. Né? O caniço, desculpe, sempre se dobra. Portanto, é a imagem do oportunista. E Jesus continua: o que fostes ver o homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. No palácio dos reis há os cortesãos. Então, quem são os cortesãos? São os homens da corte, aqueles subservientes aos poderosos do momento, sempre prontos a mudar de bandeira ou de casaca, prontos para mudar até de fé. Tudo se faz só para permanecer sempre à tona. E continua Jesus: então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. Por que Jesus afirma, então, que João Batista é mais do que um profeta? Porque João Batista é aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Então, Jesus nos faz entender que para ser enviado por Deus e, portanto, ser colaborador de Deus, não se pode ser nem oportunista, nem cortesãos, mas é preciso caminhar retos pela própria estrada.
É dele que está escrito. E aqui o evangelista reúne duas expressões do Antigo Testamento, uma extraída do livro do Êxodo e outra do profeta Malaquias. Abre aspas, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti, fecha aspas. O evangelista apresenta a figura de João Batista como foi a missão de Moisés, que conduziu seu povo à terra prometida, mas ele, o próprio Moisés, não entrou. Será Jesus que depois levará esse povo à libertação. E no final, o elogio de Jesus, em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus, e aí lembramos o reino dos céus, em Mateus é a sua comunidade, uma sociedade alternativa, uma comunidade onde se entra com a aceitação e acolhida da primeira bem-aventurança da pobreza, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista não pôde entrar nessa comunidade porque foi preso e encarcerado. Especialmente não pôde renascer de novo, renascer no espírito, quer dizer, não conseguiu passar de filho de mulher a filho de Deus. Então, com essa mensagem, eu desejo um bom domingo, bom terceiro domingo de Advento. Obrigada pela escuta e até semana que vem.